Alô você, alô eu, alô mundo! Eu sou Rica Vasconcelos e nessa aula eu quero dar um pontapé super importante que é a criação e a utilização de variáveis. Você sabe o que é variável? Já ouviu falar nisso? Não? Nunca? Ah, então vem comigo que eu vou mostrar para você o que é. Bom, na nossa aula passada a gente já quebrou a maldição do Olá Mundo, então a gente está livre e pegando essa linha de raciocínio do Olá Mundo, que a gente trabalhou com strings, a gente vai criar uma variável do tipo texto para vocês entenderem, para você entender o que é. Mas antes disso, vamos entender o que é variável primeiro. Então eu vou utilizar aqui a internet para que a gente possa saber o que é uma variável, beleza? Então variável, coloca aqui a variável na programação, é isso aí. Vou pegar aqui ó, o que vocês podem também encontrar para que a gente tenha o mesmo raciocínio. Então, o que são variáveis na programação? Variável é o nome utilizado para definir um ou mais valores que são manipulados pelos programas durante a sua operação. O nome variável é utilizado por ser um tipo de conteúdo que pode apresentar diferentes valores enquanto o sistema está em execução. E é exatamente isso. Então, o valor que está numa variável pode mudar constantemente, por isso o nome variável. E aí um exemplo muito legal que universidades, faculdades, cursos dão é, por exemplo, a gaveta, né? Uma gaveta também pode ser uma variável, né? Porque varia ali a quantidade de roupas, o tipo de roupa. Então, por exemplo, na gaveta 1 eu tenho uma camiseta, na gaveta 2 um par de meias, na gaveta 3 uma bermuda. Então eu posso guardar valores ali dentro. E é como se fosse mais ou menos uma gaveta. Beleza? Vamos ver como fica isso lá na programação, lá na Godot. Então, na Godot a gente então fez na aula passada o nosso Olá Mundo. A gente criou ali um nó numa cena para fazer isso. Eu vou criar aqui, vou apertar o botãozinho de mais aqui ou Ctrl A e eu vou adicionar de novo um Node 2D, beleza? Vou adicionar um novo Node 2D aqui, vai ser filho do Node, não tem problema. E eu vou renomear esse cara, ou melhor, vou fazer o seguinte... para ficar melhor. Vou criar uma cena nova, beleza? Uma cena nova. E nessa cena nova eu vou adicionar um novo Node 2D. Mas agora, para facilitar, ó, eu vou colocar aqui o nome de variável. E eu não vou colocar acento aqui, tudo bem? Variável underline string. Variável underline string. Vou dar Enter. Botão direito. Adicionar um script. Beleza? É isso. Eu estou usando a versão 4.0 da Godot. Beleza? Então aproveita e já atualiza sua Godot. Vou deixar do jeito que está aqui mesmo e vou clicar em criar. Pronto. Eu já tenho um script criado. Deixa eu só salvar esse anterior. Pronto. Então já tenho um script criado aqui, um script novo. Essa função process para a gente não faz diferença ainda, então eu vou apagar. E esse comentário aqui na linha 4, na minha linha 4, eu também vou apagar. Pronto, vamos lá, vamos criar nossa primeira variável. Antes de mais nada, eu preciso colocar uma palavra reservada, que é a palavrinha var. Então, essa palavra para Godot indica a criação de uma variável. Depois que eu coloquei a palavrinha var, eu vou dar um espaço e eu preciso dar um nome para minha variável. É assim que a gente vai localizar e utilizar a nossa variável, beleza? Uma dica, sempre coloque nome que faça sentido para a utilização da variável. Então vamos supor que eu vou criar uma variável que vai guardar o nome do jogador. Não faz sentido criar uma variável que chama bolinha amarela, né? Fica confuso, eu poderia, mas não faz sentido. Então eu vou colocar aqui, ó. Antes. Tem regras também para nome de variáveis. Variável sempre começa com letra minúscula. Então deixa eu pensar aqui, ó. Por exemplo, vidas. Eu vou pensar numa variável que tem um nome composto, tá? Vida do jogador. Do jogador. Vida do jogador. Se eu for criar uma variável dessa forma, tá errado. Porque a variável tem que ser um nome só. Então eu não posso ter espaço em variável. E aí tem duas formas de a gente poder criar o nome dessa variável. Uma que é muito utilizada é da forma separando as palavras por underline, fugiu a palavra. Por underline. Essa forma de nome de variável é chamada de snake case. Como se fosse uma cobrinha, né? Como se fosse uma cobrinha ali, snake case, tá? Tem uma outra que é chamada de camel case, que é a forma que os programadores profissionais usam, né? A maioria usa, que é dessa forma. Então, a partir da primeira palavra,
As demais palavras têm a primeira letra maiúscula. Então, fica fácil de eu conseguir ler. Vida do jogador, tá? Então, como que você vai usar? Como você bem entender. Só não pode ter espaço. E nem traço, ó. Traço também não pode, tá? Se eu colocar traço, ele dá erro. Ou é o tipo snake case, que é com underline, ou do tipo camel case, uma palavrinha maiúscula. Eu vou usar aqui, ó, pelo menos a galera acha mais fácil começar do tipo snake case, que é com underline, ok? Beleza. Só que aqui não vai ser vida do jogador. E, enfim, eu quero colocar nome. Vou colocar como nome. Nome, jogador. Não precisa também ser nome do jogador. Só nome jogador, já dá para entender. E aí a gente vai colocar um sinalzinho de igual aqui. Só que sinal de igual na programação, ele não está fazendo ali a igualdade. Eu não estou comparando se algo é igual a outra, se uma coisa é igual a outra. Não é isso que eu estou fazendo. O sinal de igual aqui tem a função de atribuição. Então eu estou atribuindo alguma coisa à minha variável. E como eu vou trabalhar com texto, eu preciso colocar um par de aspas duplas. No meu teclado aqui, ó, essa tecla das aspas duplas, aspas simples e duplas, está embaixo do ESC. Então, seguro o Shift e pressiono essa tecla, que aí eu tenho aspas duplas. E aqui eu vou colocar rica. Outra coisa que é importante que eu esqueci. Em nome de variável não tem acentuação. Não me coloca acentuação. Não é uma regra, ou melhor, não vai ficar errado, mas é uma regra. Porque você pode esquecer a acentuação, enfim. Então não coloque, tá? Agora, quando eu vou colocar nome de pessoas... Aqui, como é texto, isso aqui é um texto, aí não tem problema eu colocar acentuação. Porque isso aqui é um texto, é um caractere. E esse tipo de variável, quando a gente trabalha só com texto, é do tipo string. E aí, tipo string, Rica? Tipo string. Se eu colocar aqui, ó, string. Foi certo? Não, errado. String. Opa, não tem esse U aqui. String, ó. Se eu colocar string programação, vamos ver o que ele fala pra gente o que é string. Primeiro vamos ver aqui em todos. Ó, em programação, em linguagens formais, uma cadeia de caracteres, também conhecida como string, é uma sequência ordenada de caracteres, símbolos, escolhidos a partir de um conjunto pré-determinado. É exatamente isso. Então, nada mais é do que um conjunto de caracteres, tá? Deixa eu ver se tem uma imagem legal aqui. Ah, não tem. Mas é isso, ó. Independente de qual seja a linguagem, ó, a forma de criar variável é muito parecido. Muito parecido, ó. Sempre entre aspas duplas, tá? Então aqui no nosso GDScript é dessa forma que eu crio uma variável. Então, coloca a palavrinha var, o nome da variável e o seu conteúdo, tá? Então, a partir do seu conteúdo que a Godot, que o GDScript vai identificar qual que é o tipo da variável. Então aqui é uma variável do tipo string. E para mostrar isso na tela, é bem simples, é muito parecido com o que a gente viu anteriormente. Eu coloco aqui a palavrinha reservada print e um par de parênteses. Pronto, esse é o comando para escrever na tela. E aqui dentro eu coloco o nome da minha variável. Então o nome, ó, conforme eu vou colocando o nome da variável, ele já traz para mim aqui para autocompletar. Dê Enter. Print, ó, nome do jogador. Se eu vier agora a clicar aqui no botãozinho para rodar essa cena, ele está pedindo para salvar primeiro, beleza. Ele vai executar, a primeira vez sempre demora um pouquinho, até que foi rápido. Tá aqui, ó, rica. Olha que legal. Pronto, ele imprimiu então o valor da minha variável. Poderia fazer o olá mundo numa variável? Mas é claro, poderia, até quero que você teste isso aí. Mas eu quero aproveitar e dar uma outra dica aqui para vocês, que é o seguinte. Tudo que está entre aspas duplas é texto, ele entende como texto, inclusive aqui dentro do print, ó. Então eu tenho um print nome jogador e outro print nome jogador, só que entre aspas duplas. Vamos ver o que acontece agora. Executou. Então o primeiro é o valor da variável, tá certo, Rica? Depois, ó, nome jogador. Então fica a dica. Tudo que tem entre aspas duplas é texto, inclusive nome de variável. Se o nome da variável tiver entre aspas duplas, tá aí o seu problema. Caramba, não tá aparecendo o nome. É porque você colocou entre aspas duplas sem querer. Então, fica a dica. A gente entendeu agora como cria variável e como eu crio variável do tipo string. Na próxima aula, a gente vai ver como que a gente pode criar uma variável do tipo numérica. Número inteiro para ser mais preciso. Então, te vejo lá. Até mais. Fui!